Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais um encontro com a Palavra de Deus. Nós somos aqui do Instituto Bíblico, falando daqui do Instituto Bíblico do Centro Evangelístico. Eu sou o pastor Maurício Lourenço e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema A Sabedoria em Israel. Nós vamos procurar trabalhar todo esse conteúdo, esse pensamento dos povos antigos e como Israel, de fato, vai construir ao longo da história, ao longo da sua caminhada, a sua própria sabedoria. E quando se trata de sabedoria, vem em nossa mente, né, aquela pessoa com aquele ambiente, com aquele rosto, né, de antigo, com barba, pessoas que têm uma certa estrada, e é verdade, na boa parte dos sábios, eles precisam ter, sim, uma experiência de vida que traz maturidade e aconselhamento, e tudo isso desde de sempre que a humanidade ela passou a fazer parte da existência, se trabalha essa questão da sabedoria popular que vai passando de pai para filho, de filho para o seu neto, no caso o avô, né, passa para o filho passa para aquele que seria o neto. Então, isso em todo o mundo, a sabedoria ela tem esse fio condutor, né? A experiência, a gente costuma chamar de a escola da vida. A escola da vida, ela traz muito da sabedoria. Então, se tratando de povos antigos, nós estamos tratando com aquilo que é o início de todas as coisas, né? Nós cremos que Deus, ele criou o mundo e ali, quando ele cria o homem, nós cremos que a partir daí Deus, ele começa a trazer também essas orientações pelo convívio, pelo relacionamento, que essas famílias nucleares, né, ou determinados clãs irão oferecer. Então, com isso, a nossa intenção aqui é trazer, primeiro, um pano de fundo sobre a sabedoria de Israel, construída a partir de envolvimentos, né, com a sua história, seus povos vizinhos também, que terão muita influência nessa questão da sabedoria do povo de Israel já de uma forma mais consolidada. Então, dito isso, a gente parte daqueles que são os livros de sabedoria das Escrituras Sagradas. Então, nós temos aqui Provérbios, nós temos Cantares de Salomão, nós temos Eclesiastes e também podemos encaixar aqui os Salmos e a gente ter esse combo, né, que trata muito a questão da sabedoria. A nossa ideia aqui é tirar o máximo desses livros, em exceção tirando ali os Salmos, que eu acredito que merecem um tempo maior para ser estudado em classe, porque é uma outra forma de trabalhar a sabedoria, que é muito ligado aos cânticos, né, ao saltério. Então é uma outra proposta. Então eu gostaria de me ater mais nos livros de Provérbios, na sabedoria de Provérbios, na sabedoria em Jó e também a sabedoria em Eclesiastes. Cantares nós podemos deixar também à parte para pensarmos uma forma de trabalhá-lo também com uma outra proposta. Então, a ideia aqui, né, da nossa aula é trabalhar esses 3 livros de sabedoria, que é muito importante e que nos traz muitos ensinamentos, mas ensinamentos que ainda servem para o nosso tempo, que nos instrui, que nos faz refletir, que nos faz pensar e até mesmo repensar os nossos passos, as nossas condutas. Então, é um verdadeiro aprendizado. Lembrando que as Escrituras, mesmo trabalhando em sabedoria, você vai perceber
que o livro da sabedoria, ele traz um certo equilíbrio. Você percebe que fala não só do homem, mas fala também da mulher, fala da criança, fala do ancião. Você percebe que tem um equilíbrio no pensamento do sábio. E diferentemente de outros livros, você vai perceber, nós iremos perceber, na verdade, que é uma tendência à valorização mais do homem, e a mulher, a criança, ela já fica, e o velho, mais em terceiro, segundo, terceiro plano. Mas os livros de sabedoria, eles colocam isso claramente, a função do respeito com os pais, a função da valorização da família e também na criação dos filhos. Também vai tratar muito da questão moral, da questão ética, que tem funcionado muito bem para aqueles que têm tido a oportunidade de poder estudar ou até mesmo de ler ou ouvir sobre esses livros que são tão importantes. Então, uma vez que nós damos essa introdução para começarmos a comentar sobre os livros de sabedoria que se encontram nas Escrituras Sagradas, surge claramente a figura do rei Salomão, que é responsável. Algumas pessoas colocam o Salomão como responsável sobre esses livros, mais propriamente sobre Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu não vou entrar aqui nessa questão da sua autoria, mas vale ressaltar que nós temos aqui a pseudonímia, aquilo que nós entendemos que se dá autoridade a um texto para validá-lo para aquele que está lendo, para que se tenha uma certa autoridade esse texto. Então, a ideia aqui não é entrar na proposta se é ou se foi o rei Salomão que escreveu ou não, mas a tradição defende essa ideia de que Salomão realmente, de fato, ele escreve esses documentos. Alguns historiadores vão questionar isso por conta de alguns documentos estarem muito mais sendo escritos posteriormente, e não teria como Salomão ser autor desses pensamentos. É bem verdade que o que importa para nós aqui é retirarmos aquilo que mais importa, que são os conselhos, que são os ensinamentos que esses livros trazem com muita propriedade e também profundidade. Dito isso, a gente pode pensar, falando um pouco mais do nosso contexto de família, talvez você possa se lembrar que as famílias, elas por si só, elas têm um pensamento que em outros tempos as pessoas chamavam de pensamento empírico, que você tem, né, a coluna, ou são os pilares, né? Você tem o pensamento filosófico, que ele é muito importante, que traz muito sentido às coisas através da razão. Você tem o pensamento religioso, que você pensa religiosamente, você entende que todas as coisas ela parte do divino e você não assiste outras frentes, você crê fielmente que todas as coisas elas vêm de Deus, e a razão e fé elas não precisam andar juntas. Então tem essa questão desse pensamento que vai trabalhar muito isso, que independente de evidências, independente de ciência, independente de qualquer coisa que aconteça, o pensamento religioso ele trabalha através da fé, e a fé ela se sustenta, no caso daquele que pensa assim, ela se sustenta por fé e por si só se basta, ainda que se viesse a se provar alguma coisa cientificamente, ainda assim a fé ela continua firme. É aquela máxima que dizem, né, de que se Moisés passou ou não passou pelo Mar Vermelho, passou em seco, como que foi essa passagem. Aí alguns vão dizer que a água estava na canela, outros vão dizer que o mar se abriu de fato, de verdade, outros vão dizer que cientificamente
isso não seria possível, mas outros vão dizer que a água estaria pelos joelhos, e a fé vai dizer que não importa pelo joelho ou pelo tornozelo ou pela canela, ou se abriu, o importante é que Deus abriu o mar, Deus recuou a água e eles passaram na hora que precisavam passar. Então, cada um vai defender o seu lado, cada um vai defender a sua tese. E a sabedoria ela vai pegar uma carona nisso daí, porque ela vai trabalhar os ensinamentos, principalmente para o povo de Israel. E isso afeta, de uma certa forma, até a nós também, pelo fato de que nós acreditamos por fé e nós cremos que de fato isso aconteceu. Então, esse ensinamento foi perpassado por gerações e, uma vez compilados, distribuídos, ensinados, para que todos no mundo conhecessem essa história, e todos sabem, pelo menos de uma forma empírica, narrar esse evento do êxodo, da saída, da retirada, da perseguição ali de Faraó, perseguindo com seu exército o povo de Israel, que estava sendo conduzido por Moisés no caminho do êxodo, da libertação. E ali, entre tantos acontecimentos, temos esse milagre em que Moisés, junto ao povo, ele toca ao mar com o seu cajado, o mar se abre, o povo passa de uma forma sem serem prejudicados, feridos ou até mesmo engolidos pelo mar. Então isso trabalha muito com fé, mas pensando, essa história ela está sendo passada por alguém, então tem sabedoria nisso daí também. E a outra forma de pensar que de conhecimento, nós falamos de conhecimento religioso, nós falamos do conhecimento filosófico, tem o conhecimento científico, que vai tratar a questão dos fatos, a questão daquilo que se busca respostas pela razão. Então você tem nesse pilar o conhecimento científico, que ele constrói uma narrativa de defesa na medida que uma verdade vai se sobrepondo à outra, e aquilo que era verdade hoje deixa de ser porque se descobriu outras coisas, e assim vai. Isso muito paralelo à fé, que está ligado ao conhecimento religioso. Então, você tem a ciência andando de um lado, você tem o conhecimento científico trabalhando fortemente, isso em parceria com a arqueologia, com a astrologia. Você tem pessoas que dedicam o seu tempo integralmente, pessoas que exploram de forma a identificar verdades, e isso tem ajudado bastante no desenvolvimento da humanidade. Então a ciência ela é muito importante, assim como a filosofia também ela é muito importante para trabalhar a questão do pensamento, do ser, da razão, de pensar, entender melhor o outro. Então esses pilares são importantes para uma caminhada de sabedoria. Então nós temos o conhecimento científico, nós temos o conhecimento religioso, nós temos o conhecimento filosófico, que agora já ficou bem descortinado nessa nossa primeira introdução aqui sobre o assunto. Mas faltou um que eu também considero muito importante, que é o conhecimento empírico. O que seria esse conhecimento empírico? Por exemplo, aquele rapaz que foi criado na fazenda pelo seu pai, ele não teve oportunidade de fazer uma faculdade, por exemplo, de agronomia, ou estudado alguma coisa ligada à botânica, mas ele tem um conhecimento que foi passado por ele através do seu pai no dia a dia. Ele sabe, sem previsão do tempo, quando que a chuva vem, ele sabe como que a terra ela está pronta para determinada colheita ou para o plantio. Você tem os animais que se manifestam de uma forma, você tem os céus quando estão de um jeito, eles sabem como lidar com isso, sabem até mesmo pelo cheiro da terra. Tem tantas informações vindas, passadas por gerações e gerações, que não tinham nenhuma tecnologia
que pudesse facilitar. Isso não quer dizer que essas pessoas do campo elas não tenham que buscar informações para melhorar, trazer tecnologias, mas o fato é que a tecnologia ela surge depois desse conhecimento que já existe. Então é muito importante a gente estarmos atentos a isso, porque isso também é muito importante. Eu falei isso da parte da agricultura, mas eu posso também falar em termos de cidade, sair um pouco da zona rural e trabalhar um pouco mais aqui para a questão da zona urbana. O que seria isso? Nós temos os velhos ditados populares que são passados por gerações e por gerações. Eu tenho certeza que na sua cabeça está vindo um monte de ensinamentos pelos nossos avós, pelos nossos pais, que nós reproduzimos e que são ensinamentos que são verdadeiramente são verdadeiros ensinamentos. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, vamos falar aqui um pouco mais lúdico, né? Você tem ali pássaro que acompanha morcego, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Então tem essa orientação para você saber com quem que você está andando, você precisa prestar mais atenção. Aí você tem quem se mistura com porco, farelo come. Aí tem uns que vão até dizer, está na Bíblia, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então tem tantos ensinamentos, né? Você vai entrar numa briga, de repente você presta atenção que você pode se tornar um leão sem juba. Então tem tanta coisa que as pessoas traz como ensinamento, né? Que você não pode comer doce quente, que isso faz mal para os dentes, e você tem tanta coisa que a gente aprende, na verdade, com os ensinamentos, né, dos nossos antepassados, com pessoas mais velhas que detêm de fato essa sabedoria e esses aconselhamentos. Quem nunca parou para chorar, no bom sentido, no colo da vovó, no colo da mamãe, tentando compreender uma coisa que muitas das vezes são coisas novas que estão acontecendo por conta da idade, por conta do seu tempo, e ali a avó senta ou a mãe senta e passa a instrução para aquele filho, para aquela filha. E com certeza nós não nos esquecemos jamais desses ensinamentos. E o que é interessante é que tudo isso está muito ligado a Deus, está muito ligado à ética e à moral. Quando se trata de ética e moral, conduta, isso está muito ligado às Escrituras. Por quê? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela vai influenciar no mundo inteiro acerca do judiciário, acerca das leis, acerca dos comportamentos. Está claro que a Bíblia tem uma força muito importante. Talvez alguém pode dizer assim, mas também a igreja se aproveitou disso, porque a igreja ela tinha inicialmente as escolas que eram totalmente dominadas por elas, você tinha a classe elitizada, você tinha a igreja e detendo todo a responsabilidade sobre as escrituras, a comunidade ou o povo não tinha acesso às escrituras, então essas escolas elas acabavam sendo elitizadas por conta da monarquia, as pessoas que eram os nobres tinham acesso a esse documento, então você trabalhava o ensino, a moral na camada mais alta e na questão de escala maior, aquilo vem o efeito cascata, que vem descendo e afetando a todas as pessoas. É bem verdade que quem está na parte de baixo, ela vai contar exclusivamente com aquilo que é passado pelo dia a dia, por aquilo que os pais ensinam. Mas se tratando de regulamentação de leis, de estrutura familiar, a Bíblia com certeza, e aí a gente inclui os livros de sabedoria, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento e a nossa caminhada de fé. Então, eu queria começar, desde já, para nós lermos
começarmos a estudar dentro desses três livros de sabedoria que eu citei aqui, que nós vamos trabalhar nesses encontros, lembrando que nós estamos fazendo esse encontro de forma presencial e outro encontro de forma de aula gravada. Então isso é muito importante, nós prestarmos atenção nessa introdução para darmos seguimento naquilo que nós vamos trabalhar em salas de aula também. Então, como eu disse aqui, nós vamos trabalhar esses 3 livros de sabedoria. Quais são esses 3 livros, pastor, que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o livro do Provérbios e depois nós vamos trabalhar, nessa ordem, tá? O livro de Jó e depois o livro de Eclesiastes. Todos esses 3 livros, dentro da sabedoria de Israel, ele tem um propósito escalonado, de verdade. Você vai perceber isso nas nossas aulas, nos nossos encontros, porque nós vamos trabalhar o conteúdo de cada livro e a importância de cada livro para o desenvolvimento da sabedoria em Israel. Israel, como nós já estudamos em outras oportunidades, Israel ele é um povo escolhido por Deus dentro de outros povos que já existiam antes de Israel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Israel surge no cenário, quando Deus ele cria essa nação que ele mesmo vai chamar de sendo o seu povo, que o Senhor se manifesta a Israel, e tudo isso vai começar a partir de Abraão, que ele recebe esse chamado. Só que Abraão ele já tinha a sua vida e a sua família lá em Ur dos Caldeus. Então, na verdade, Abraão ele não é um israelita, Abraão é um caldeu. Então, Deus chama um caldeu, ele é de Ur dos Caldeus, ele sai da sua parentela, essa parentela já tem muita influência de sabedoria de outros povos, adoravam outros deuses. Ah, pastor, adoravam outros deuses? Sim, adoravam outros deuses, mas isso não é difícil de compreender, porque Deus ainda não havia sido revelado para Israel, que não existia ainda, e também não havia sido revelado como Deus que se manifestou, que decidiu se aproximar de nós, seres humanos. Outros povos, eles buscavam essa orientação divina, essa busca. Na verdade não é uma busca por Deus, mas são atraídos pela divindade. Somos criaturas feitas por Ele. Então, por isso, as pessoas que fazem parte desse mundo existente, onde Abraão é chamado, o mundo está girando, continua funcionando, Deus ele decide agir com o seu plano de salvação, ele começa a se manifestar na história. Percebam, eles chamam Abraão dentro de um contexto onde já existem outros povos que já têm esse questionamento, têm esse viés de busca pelo divino. Isso quer dizer que tantos desses povos que já existem, com certeza eles carregam consigo a experiência da sabedoria sendo passada de geração para geração. Por exemplo, se você pegar povos lá dos primórdios, você vai perceber que eles tinham habilidades para a caça e para a sobrevivência. Eles viviam juntos, né, como se fossem agrupamentos, mas ali aquele que é mais velho ou mais jovem ficava atento aos ensinamentos, como que se deveria ter cuidado em relação à caça, como se deveria manusear bem o armamento, como que se orientava. Assim, claro, grosso modo, uma espécie de professor de ensino, né? Não é uma escola, mas um pai que passa para o seu filho, ele ensina. Isso é sabedoria, você transfere a sabedoria na prática do dia a dia. Então, esses povos que estão ali na região da Mesopotâmia, que era uma região muito forte, desenvolvida, principalmente ali no Crescente Fértil, naquela região ali de Mesopotâmia, você tem o Crescente Fértil, você tem acima a Ásia Menor e para baixo você tem aquilo que nós vamos chamar mais à frente de Canaã.
que tem um cinturão ali muito importante, e Judéia mais à frente, e você tem lá no extremo sul de Israel, e já não é nem extremo sul de Israel, mas ali fazendo divisa com o norte, extremo norte da África, que ali você tem o Egito. Então, com isso, você vai ter também aqui no Egito fortemente sabedoria egípcia. E, poxa, eu não preciso nem comentar aqui a fundo sobre a sabedoria egípcia, porque o desenvolvimento egípcio é fenomenal, é extraordinário. Até hoje a ciência pesquisa, até hoje arqueólogos tentam identificar quão tamanha a sabedoria daquele povo egípcio. E eu falo do Egito e você percebe, né, que a sabedoria egípcia ela vem muito dos povos antigos. Então, as pessoas elas têm uma visão muito mais louvável do Egito antigo do que o Egito de hoje. O Egito de hoje é um pouco complicado, né? Quem conhece o Egito já teve a oportunidade de ir lá, ou então de participar ou assistir algum documentário, vai perceber que me parece que o Egito antigo se distanciou-se do Egito de hoje de uma forma surpreendente. Parece que eles, quanto mais andam para trás, parece que eles evoluíram mais. E quando você andam, dá passos em direção ao futuro, parece que eles meio que perderam isso. Mas a sabedoria egípcia, ela impactou o mundo e traz impacto até hoje, né? Na questão da arquitetura, na questão da astrologia. Então você tem todo esse trabalho sendo feito junto à sabedoria egípcia. Então nós temos ali escritos, figuras, né, trabalhadas daquela forma, construções imponentes, coisas que estão permanecendo até hoje. Então veja bem, nós temos aqui um mundo funcionando e tudo isso é influência de sabedoria. Israel, quando ela surge, aí sim, Israel ela surge dentro do contexto egípcio. Israel ela tem seu início ali com, nem Israel, mas a família de Abraão. Deus chama Abraão, Abraão entende o chamado e começam a sua saga ali. Nós aprendemos muito, não vou falar aqui sobre o movimento dos patriarcas, mas nós temos ali a pessoa de Abraão, depois Isaac, Jacó e José e Egito. E o Egito que começa de fato a grande história de libertação de um povo que Deus se manifesta. Então ali você tem muita sabedoria. Por exemplo, nós não temos relatos de que Moisés ele foi instruído nas bases da família de Jacó. Nós temos ali o final em José, a descendência que os hebreus começam a se multiplicar, mas o texto é clássico, o texto clássico diz que Moisés ele é colocado por sua mãe no rio, que vai parar na casa da filha de Faraó, e ali ele é adotado, ele cresce com todos os ensinamentos, com toda a sabedoria do Egito. Então, assim, a gente já percebe que muitas das coisas elas estão sendo inseridas. Então, quando Israel ela for construir a sua sabedoria, relatar, escrever, a sua sabedoria, ela com certeza ela vai beber de muitas fontes de outros povos que vão contribuir em muito para que essa sabedoria seja formada, consolidada, apreciada, entendida. E uma vez que Israel consegue compilar esses pensamentos, esses ensinamentos, ele já vai começar a construir a sua própria sabedoria. Então, para nós finalizarmos esse nosso primeiro encontro aqui,
Nós vamos trabalhar um livro muito importante que eu vou passar para vocês. É o livro de Sabedoria e Sábios em Israel, onde nós vamos juntos, aqueles que tiverem a oportunidade de ter esse documento, vão ler e vão perceber que são recortes até chegar a uma sabedoria propriamente dita em Israel. Nós vamos trabalhar muito sobre Provérbios, nós vamos trabalhar Jó, nós vamos trabalhar Eclesiastes. Nós temos pensamentos que vão sendo evoluídos acerca da sua fé, acerca da sua crença, acerca do seu povo. Então, muitos questionamentos, eles irão surgir. Como, por exemplo, em Provérbios, nós vamos falar muito sobre isso, que nós temos o princípio de causa e efeito. Você planta, você colhe. Você faz, aqui se paga. Então, você tem muito disso de causa e efeito. Por exemplo, instrui o menino no caminho que se deve andar, para que quando tiver mais velho não se desvie. Então, você tem muito disso. Faça isso, a resposta é essa. Faça isso, que o resultado é esse. Já no livro de Jó, é um outro pensamento, que já é uma outra sabedoria que vai surgir, como, por exemplo, o problema da maldade. Por que a maldade? Por que o mal, a teologia do mal, não, a teodiceia? Né? Qual é o problema do mal? Então, por que o justo sofre? Por que ele não faz nada para merecer esse mal? Nós vamos trabalhar isso também. E, posteriormente, nós vamos trabalhar Eclesiastes, que é uma outra realidade também, que trabalha que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Maurício Lourenço e estamos juntos nesse propósito aqui no IBC de trazer clareza junto às Escrituras para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, pessoas que servem ao reino com muito temor e zelo e também com muita humildade. Que Deus abençoe essa vida e que essa aula possa falar muito ao seu coração. Deus abençoe muito, fique com Deus, beijo no coração.